Reis, fotógrafa, responsável pelo projeto de... Ai, eu não acredito, o que tá acontecendo comigo? Drago, grafologete, desculpa. Viu, quer água? Não, já agora vai, o que é isso? Para, Tá chacoalhando todo o sofá aqui. Acerta o cabelo só aqui, ó, que tá grudado no pescoço. Pode pôr pra frente aqui, tá atravessando. Aí, bonito. Mais de Sobral. Eu tô aqui hoje no Papo de Camarim, no programa Povão de Amigos. 5, 6, 7 e 8. Somente seres humanos excepcionais e irrepreensíveis suscitam ideias generosas e ações elevadas, como dizia Albert Einstein. Hoje vamos abordar um tema especial com pessoas especiais que trabalham de forma excepcional. Entre nossas convidadas de hoje, Sandra Reis, Carol Koga, Lucas Oliver e eu, Ju Sobral. Seja bem-vindo! Hoje nós sabemos de muitas escolas que trabalham com especiais. Você tem vontade de trabalhar com especiais? Se você já trabalha, você sabe dizer se seu trabalho é adequado e ele está contribuindo para o desenvolvimento dessas pessoas? Eu nunca trabalhei com especiais. Carol e Sandra, sim. Carol, você faz um trabalho bem bacana com especiais na escola. Conta pra gente rapidinho como é que funciona, como é que começou, se você foi procurada ou se você procurou fazer esse trabalho. Eu sempre tive vontade de fazer algo relacionado. E até já tinha acompanhado o trabalho de algumas outras profissionais que também, né, seguem esse tipo de trabalho. A Nira, por exemplo, Mahira. E até então nunca tinha surgido nenhuma oportunidade, até que uma aluna minha, Carol Abud, me procurou dizendo que já trabalhava numa instituição onde haviam pessoas interessadas em fazer aula de dança do ventre. E aí foi aí que, sabe, em conversa foi surgindo ideias e conversei, né, com a Lulu, ela super achou legal a ideia também. E aí a gente começou a desenvolver isso dentro da escola. E tá sendo o máximo, assim, trabalhar com elas, tá sendo demais. A gente tá tendo um retorno bem bacana das mães, né, falando o quanto aquilo tem acrescentado para elas como pessoas, como mulheres, de se olhar no espelho, sabe? Então a gente percebe que tem uma diferença. Entendi. E você, Sandra? Sandra, além de trabalhar com especiais, com Down, ela é mãe de um Down, certo, Sandra? Certo. Então conta pra gente como é que você lida com essas situações, assim, né? Porque acaba, não sei se vira mais ou menos tudo junto, ou se tem hora que separa, como é que fica? A síndrome de Down tá na minha vida há 22 anos, né? Desde que o Felipe nasceu. E pra mim, tentar conciliar a minha vida, a minha profissão com os filhos sempre foi o meu foco. Então, assim, a fotografia, as aulas de fotografia para essa galera com síndrome de Down meio que foi induzida pela minha vida, da correria do dia a dia, né, com os trabalhos meus, para poder colocar o Felipe tá sempre perto de mim. E aí o projeto surgiu a partir dele, né? A intenção de dar aula, de ensinar fotografia para jovens com síndrome de Down veio a partir do Felipe, da necessidade que o Felipe tinha de ficar perto de mim, da necessidade que o Felipe tinha de querer trabalhar, de aprender alguma coisa, de se sentir útil. Além disso, da necessidade que o Felipe tinha, sempre em volta dele, de estar perto de outras pessoas, de outros jovens com síndrome de Down. Então eu tentei conciliar tudo. O projeto surgiu disso, da minha necessidade do Felipe de estar perto o tempo todo, eu acho, de ser uma mãe com qualidade, de ter um tempo para ele com qualidade, e de poder fazer isso para outras pessoas também com síndrome de Down. Hoje eu tenho 63 alunos com síndrome de Down. E a intenção e o propósito é esse, de fazer para eles o que eu faço para o meu filho, né? De fazer com que ele se sinta útil, valorizado, respeitado, e que ele mostre para as pessoas que ele sabe aprender uma profissão, que ele tem capacidade de aprender, e que ele tem capacidade de se mostrar, de se fazer importante para as pessoas e para ele mesmo. Entendi. Eu tive só uma oportunidade, mas foi na verdade, ela não era minha aluna e ela não é Down.
ela tem algum outro, alguma outra necessidade, algum outro transtorno, não sei exatamente o que ela, e ela era parte de uma turma mista, e eu fui substituir a professora. E aí foi meu único contato, assim, dando aula mesmo e trabalhando com eles, né, com os especiais de uma forma geral, foi nesse momento. Eu tava fazendo um levantamento, eu fiz uma pesquisa breve, e eu encontrei uma bailarina que é de balé clássico, e ela foi pro balé, a mãe dela colocou ela no balé clássico já no baby class, assim, muito criancinha, e ela continuou com essa atividade no balé até mais de 30, hoje ela tem mais de 30 anos, e ela é uma das, se não a única, bailarina de Down Aline na Favaro. ponta. A Aline Favaro, exatamente. Ela escreveu um livro, você conhece ela, Sandra? Conheço. Ela faz parte da galera do grupo Então, tá que vendo? legal. E aí ela conta que mudou a vida dela, a história dela, o contato com a dança e tal, porque acho que ela não foi fazer com uma turma especial. Não, não. Ela foi pra uma turma regular. Uma regular. E aí ela teve um crescimento fantástico, assim, com a dança mesmo. Ela faz ponta, não é? E ela dança na ponta. Ela dança na ponta, né? E tem um outro também que eu achei, que é um grupo de Cuiabá, que chama Incluarte. Desde 2011 esse grupo, eles também fazem inserções de arte, cultura e dança dentro desse grupo. O projeto chama Up Down, Inclusão, Cultura e Qualidade de Vida. Tem um projeto muito legal aqui em São Paulo também, que é o Movimentarte. Movimentarte. Aqui em São Paulo, que é muito interessante, que é dança moderna, dança contemporânea. Tá, voltado para outra modalidade, mas dança com uma ainda. galera com síndrome de Down também. O Felipe, ele dança também, O folclore, Felipe tá isso? no Up. Não, então, o Felipe fez umas participações, assim, por conta do Tarek e da Karina, né? Umas E até com a Mahira também ele se apresentou. Mas, assim, não é o foco dele. Ele foi na onda. Eu acho que não é. Ele prefere estar nos bastidores da dança do ventre. Eu acho que no palco... Ele faz teatro com um grupo no Up. Chama Up também, por isso que eu... Então é só uma galera na oficina dos menestréis com síndrome de Down. Que é do Oswaldo Montenegro. Do irmão dele, Do irmão Beto dele. Montenegro. Mas as peças são todas com os musicais do Oswaldo. Tem Ah, bastante coisa pra eles. Hoje, se a gente for entrar nesse assunto de inclusão, hoje, além da inclusão de fato, acho que a gente, nós, família, os educadores, todo mundo descobriu que eles precisam ter o espaço deles, né? Sim, sim. A tribo deles, o grupo deles. Então, aula de fotografia pra eles, aula de dança, porque é o momento que eles estão entre eles, que eles conversam, paqueram, trocam segredos, tudo que qualquer adolescente, qualquer jovem faz. Eu acho que isso é super válido, é super importante. Eu acho legal a gente falar, porque tem um universo tão grande e muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento. não, eu vou dizer que eu sou super Sim. zero, assim, nesse assunto. A não ser depois pra pesquisar pra pauta do programa, tal, que eu fui lendo algumas coisas, descobrindo outras nas conversas que a gente andou tendo também pro programa. Mas, assim, quando você não vive aquilo... Se a gente começar a falar sobre síndrome de Down aqui, o programa vai ter Vários que o ano ter inteiro, né? Então, porque quem não tem a vivência naquilo, é mais difícil você ir lá. Por que você vai procurar? Né? Por que você vai se interessar? Por que que... Sim. E assim, não chega tanto também, assim, em nós, né? Não sei, também. E acaba que por um preconceito, a gente... É uma energia de preconceito que acaba que quando você se aproxima, né, de uma pessoa, por exemplo, com síndrome de Down, não é que há querendo um afastamento, mas há um limite energético ali que você fica... como que eu lido, né, por falta de desconhecido. Né? Mas eu acho que é isso que gera preconceito. Às vezes não é o desconhecimento, Sim, de o você não saber como exatamente. lidar. Sim. Né? Eu acho que é isso que gera o preconceito. E é engraçado que, assim, depois que eu tive o Felipe, eu olhava e via tanta pessoa com síndrome de Down na rua. Eu não sei se acontece com você dando aula. Mas é que nem quando a gente tá grávida, viu? Quando tá grávida, parece um monte Porque de parece grávida. que você começa a Cheio de perceber. atração. Eu comecei a ver, falei, nossa, como existe pessoa com síndrome de Down, porque antes eu não conhecia nenhum. Antes de ter o meu filho. Acho que eu conhecia uma pessoa com síndrome de Down, que eu não sabia nem que era Down, quando eu era criança. E depois que eu tive Felipe, eu vejo tantos. Então, assim, pra mim, quando me perguntam como é ensinar fotografia pra eles, é normal. É normal. Né? Porque eu encaro com naturalidade. Sim. Acho que eles têm dificuldades como
todos têm num grupo regular, né? Tem uns têm mais aptidão para aquilo, outros Claro. não. Então, é difícil porque ensinar eu acho que é difícil para qualquer grupo, né? A partir do momento que você une um grupo com pessoas diferentes, são famílias diferentes que deram educações diferentes, são estímulos diferentes que eles tiveram no decorrer da vida, então é difícil. Mas eu encaro, claro, por conta do Felipe ter me dado essa escola de 22 anos, né? E porque você abraçou também, né, Sandra? Porque a gente sabe que, né? Então, eu achei assim, eu vou falar, Ju, de verdade, é cansativo pra mim, assim, é um dia da Dá semana. trabalho. Dá trabalho, é um dia da semana que eu tirei só pra eles, pra dar aula teórica e pra algumas saídas, mas a gente recebe muito convite, eu uso muito lúdico pra ensinar o teórico. Então eu procuro a gente ir em lugares muito legais pra fotografar, pra eles pegarem gosto por captar a imagem, pra depois eu introduzir a teoria. Que é difícil introduzir teoria de iluminação, Claro. de diafragma, abertura de... É difícil. Então eu utilizo disso. Então a gente sai bastante, mas eu te falo que essa quarta-feira, eu falo isso pras mães, eu não ganho nada pra dar aula. Assim, nada, não cobro nada, a aula é gratuita. Mas é o dia que eu me energizo, sabe? É o dia que eu encaro depois, eu me recarrego, E eu encaro qualquer coisa depois, família, trabalho, problema, bailarina, tudo. Depois deles. Então, assim, eu sinto, isso faz muito bem pra mim. Eu falei aquela hora que a gente tava conversando que eu tô conseguindo mudar até o meu jeito de ser, sabe? A visão que você tem das coisas, né? Não, eu tô conseguindo me controlar, ser mais, é um exercício de tolerância, sabe? Eu tô aprendendo eu acho que eu tô aprendendo a ser melhor. Eu não tô falando isso, não, porque ter um filho com síndrome de Down não me ensinou nada a ser melhor. Eu tô dizendo que agora, fazendo esse trabalho com esse grupo de famílias, porque não é só o Down, né? São as famílias envolvidas. Se envolve muita gente, né? Toda pessoa com qualquer tipo de comprometimento, a família teria que estar, mas teoricamente a maioria está muito envolvido, né? Então a gente trabalha com a família, não é só com aquele aluno na sala de aula isolado, é com a mãe, com o pai, com o irmão, com a cunhada, mobiliza gente. Todo mundo. Então esse trabalho está fazendo eu aprender a trabalhar a minha tolerância, sabe, a diferença, a aceitar um monte de coisa. Então eu acho que tá fazendo um bem tremendo pra mim. Então eu, assim, como sugestão, eu acho que todo profissional, independente da área, deveria ter um momento da sua vida pra lidar com isso, pra trabalhar com isso, porque você tá dando muito é uma troca. Sim. Eles vão aprender muito com você e você também vai aprender. Até pra quebrar essa barreira. É transformador mesmo, né? Sim. Até pra quebrar essa barreira, tipo, você pode dar uma bronca nele, se ele merecer uma bronca. Você pode conversar normal, como a gente tá conversando aqui. Se ele não estiver te entendendo, você vai perceber que ele não tá te entendendo. Você procura uma outra maneira de conversar. Mas eu acho que todo profissional, independente da área, tinha que se dar esse privilégio. Não, é organizar o tempo pra que isso aconteça também. Porque essa história de que não tem o tempo já... tempo a gente faz. Eu não Também paro um minuto, faço tudo. E tenho 4 cachorros. Então, gato, tem marido, filho, e você vó agora. Então, Abafa! Então, oi! Não para, deixa, a gente gosta. Acho que eu tô tão feliz com isso. A gente tá muito feliz. Gente, desculpa, Ju. Carol, e pra você? Transformou? Assim, quanto tempo faz que você tá trabalhando com ele? Olha, comecei o ano passado, no meio do ano passado. Então, Você não tinha trabalhado ainda assim? Não. E assim, como a Sandra falou, é uma experiência assim incrível. A gente tenta dar um pouquinho do que a gente tem, do que a gente sabe, mas eu considero assim o retorno até maior do que eu tenho para oferecer para elas, sabe? Então elas são muito, como eu posso dizer, afetivas. Então sabe, são essa muito intensas, troca, né? muito, Tudo que elas vivem é muito Eu senti muito isso muito. quando eu trabalhei, né, dessa forma. Não era bem um trabalho, porque eu encarava como um aprendizado de vida, né? E era uma troca afetiva, uma coisa que eu sentia tantos dos que eu não tinha contato, que eram os de Down, mas eles eram muito amorosos, queriam estar ali, queriam participar das coisas, queriam te abraçar, sabe? Isso é difícil terem pessoas, digamos, normais, né? Que é o que a gente pensa na realidade. E que pra mim é mais anormal quando eu cheguei em São Paulo e fui comprar um pão na padaria e vi que não me falavam bom dia.
E eu venho lá de Minas, aí Minas, bom dia, seu Zé, tá bom, como é que tá? Então, essa proximidade eu tive um amor, eu senti muito amor. Sim. Conversando e ouvindo vocês, eu fico até, às vezes, segurando o choro, porque me lembra, Volta, né? remete a memória. Você sabe afetiva. que elas é assim, aquela coisa, né? De quando elas te veem, o sorriso é a primeira coisa e elas têm a necessidade de vir até você, uma por uma, pra te beijar, pra te abraçar, sabe? Aquela coisa de que se você não fala, você não olha, isso magoa, né? E então eu gosto muito disso, dessa troca, sabe, de sentimento, de energia, assim, pra mim tá sendo sensacional. É assim, muito legal, muito né? bom. Então vamos considerar a parte estrutural, né, das aulas. Você, Carol, você exige algum atestado médico? Tem algum acompanhamento de psicólogo ou fisioterapeuta? Ou os pais vêm junto? Como é que funciona chegar na sua aula? Aqui a gente tem o acompanhamento de alguns pais, não todos, a gente tem alguns pais que trabalham, né, durante o dia. A gente tem a nossa aula durante a semana, no meio do dia, então a gente sabe que fica difícil para todos acompanharem, mas a gente tem os pais que vêm, trazem todas, levam todas embora e tal. E engraçado que a gente estava conversando e assim, a conversa que a gente teve antes foi com a Sandra, a minha conversa com a Sandra foi assim, uma aula, né? Porque assim, a gente não tem nenhuma escola, a gente não tem nenhum curso que nos habilite e prepare, né, pra lidar com pessoas com síndrome de Down. Então a gente usa muito o nosso feeling, a gente usa muito o nosso bom senso, a gente usa muito o nosso amor e o que a gente tem a oferecer. Então é uma troca, né? É uma troca. Não precisa de escola nenhuma, você já falou tudo. Ai, mas assim, a experiência dela é diferente da minha. Ah, sim, porque então o que é mãe, ela além de tem, tudo, né? exatamente. Então assim, a conversa com ela foi muito enriquecedora. Claro. E até essa questão do exigir um atestado era uma coisa que até então não tinha nenhum tipo de atestado e que numa conversa com ela, enfim, olha, já estou pensando diferente, por que não, entendeu? Né? Precisa ter um cuidado. Porque a Sandra falou anteriormente nas conversas de bastidores que eles têm algumas Eles têm algumas limitações, né? limitações físicas, né, do próprio, da saúde mesmo, Da própria bagagem genética extra, né? Do Então. cromossomo mais. Então. Uma delas que eu acho que é importante na questão de esporte, de dança, de atividade física, é a instabilidade atlantoaxial. Eles podem ter como eles podem não ter. Então, mostra pra fazendo gente onde que seria isso, Sandra. as vértebras, as duas primeiras vértebras da cervical. É isso. Então, ter uma investigação, ter um atestado médico dizendo que tá tudo ok. tá tudo bem, que ele pode praticar atividade física, eu acho que resguarda a professora, os pais ficam tranquilos sabendo que a escola e o professor tá tendo esse cuidado, né? Eu acho super importante isso. Eu, como mãe, eu adoraria saber que meu filho tá num lugar que a professora... Que tem esse cuidado, né? Que tem esse cuidado, claro. Se preocupa nesse nível, eu né? acho que é o E aí tem mais outras correto. preocupações, né? Porque também são... Como é que eu vou colocar isso? Eles são especiais até no lidar com o que está à volta, né? Assim, não sei a percepção que ele tem das pessoas, das coisas do universo. Olha, no meu caso, como eu fico com muitos e fico sozinha, eu tenho alguns voluntários que me ajudam, né? Estudantes de fonoaudiologia, de publicidade, que fazem um trabalho voluntário comigo, meus filhos. Mas assim, eu tomo um certo cuidado porque o meu foco é ensinar pra eles fotografia, não é ser a babá. Claro. Nenhum do pessoal que tá lá. O seu também não, né, Carol? Não, eu quero aprender. Eles têm potencial para aprender de verdade. Então eles estão tendo aula de fotografia profissional, como qualquer escola. Então eu procuro assim, tipo, o banheiro lá do estúdio tá sem tranca, sem chave, né? Pra não correr o risco de ninguém se trancar lá dentro. E eu tenho que dar atenção, correr atrás de um e deixar os 20 que estão em aula. Então tem uma série de cuidados que a gente tem que ter em qualquer lugar. Porque senão você começa a limitar o número que você vai atender também, né? Que nem a Carol, por exemplo, tem um assistente na sala de aula, então ela consegue deixar um número a mais sabe por quê? de gente. É importante até isso, a gente ter um número não tão grande, assim, reduzido, até pra você dar um ensino de qualidade. Isso pra qualquer pessoa. Qualquer coisa, né? Tendo síndrome ou não tendo síndrome, né? Senão fica uma coisa de encher linguiça. Você tem que correr pra acabar o tempo.
Quer dizer, no meu caso que eu tenho um apoio, né, eu trabalho com 7 câmeras, né, e cada aula eu fica uma turma de 15 a 20, são 3 turmas. E, tipo, eu ainda revezo câmera com eles. Se eu tiver muito aluno, se eu tiver 30, eu vou estar fingindo que eu tô ensinando só, né? Eu não vou estar... Então eu acho que precisa... A gente tem que tentar deixar um ambiente mais seguro possível, eu acredito nisso, e mais confortável tanto pra gente poder ensinar quanto pra eles poderem aprender. Eu acho que é isso. Aí a gente tá pensando numa aula que é só com eles, num grupo que é só com eles, né? Isso. E na hora de misturar, então, por exemplo, colocar eles inseridos em turmas que são regulares, que não são exatamente para especiais. É tranquilo lidar com isso? Por exemplo, matricular o Felipe numa escola regular, que não seja para especiais. Ou a Carol colocar uma aluna dessa, então, numa turma que não é exatamente... Eu vou falar de fotografia, não entro nem na questão escolar, porque senão vai ser uma Não, nada pra que gente você... falar, né? não. Mas, por exemplo, em fotografia, tem jovens com síndrome de Down que ensinam, que estudam em escolas de fotografia com uma turma regular? Tem, eu conheço vários. Mas, assim, ele tem que seguir o currículo dele, né? Ele tem que seguir a grade que ele tem de ensinar aquele professor. Eu não, meu tempo que faz são meus alunos. Eu sigo o tempo deles, cada um tem o tempo. Eles têm uma deficiência, claro que tem. Não tô dizendo que o Down é normal, é igual a todo mundo. Eles aprendem, cada um tem o seu tempo de aprender, né? Então, tem uma limitação. Então, eu acho que eu procuro fazer o meu tempo de aula é o tempo deles, são eles que ditam. Então, tem vários que fazem curso em escola regular. Mas, assim, eu não sei até que ponto, no geral, todos vão aprender como eu tô tentando fazer com os meus alunos. Entendi. Entendeu? Então eu acho que é importante. Eles têm que estar inseridos no meio de todo mundo, porque eles são indivíduos, eles não têm... É direito deles, é claro, fazem parte. Mas eu acho que tem um momento deles, né? Então eu acho que é isso que esses grupos fazem. Tanto a Carol dando aula de dança, Beto com aula de teatro, eu com aula de fotografia, com outro com aula de culinária. Eu acho que eles precisam disso, desse espaço, desse momento, de uma coisa direcionada para eles, voltada para eles. Exatamente. Eu como mãe, eu falo isso como mãe e agora como professora de fotografia. Vocês têm vontade de ter um espaço só para isso? Um espaço assim, vamos dizer, uma casa que seja só para tratar, com várias atividades. Entendeu? Por exemplo, sei lá, aula de inglês, aula de dança, aula de foto. A minha ideia é isso, é que eu não quero virar ONG nunca, né? Não tenho essa pretensão, mas a minha ideia é que vire um curso de fotografia mesmo sério e que amanhã, quem sabe, outros fotógrafos venham me ajudar, porque sozinha eu não consigo, né? Eu acho que eu quero, quanto mais a gente unir, mais projetos estiverem junto abraçando a causa. Então eu queria, acho que o meu sonho é esse, é ter, sei lá, a Carolzinha dando aula de dança, né? É isso que eu falei, olha a ideia! Eles são super vaidosos, eles gostam de tudo, adoram aprender, Então tem um universo tão grande. E quem não gosta de ver alegria no rosto dos outros, né? Nossa, É muita satisfação. É bom demais, né? Com certeza. Gente, queria muito agradecer vocês hoje aqui com a gente. Tá? Vocês são muito especiais mesmo, de verdade. Obrigada. Viu? A nossa fonte de pesquisa foi no site do Movimento Down. Lá você vai encontrar várias informações sobre saúde, indicação de escolas, orientação médica, programas, rotina. É um site super completo. Ele é financiado por dinheiro público e privado, tá? Deem uma olhadinha lá. É uma iniciativa do Observatório de Favelas do Rio de Janeiro, filiado à Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, FBASD, e a Down Syndrome International, DSI, Rede Nacional de Primeira Infância, RNPI, tá bom? Se vocês quiserem saber mais do trabalho da Carol, sua fanpage? Minha fanpage é Carol Koga Oficial. E-mail contato@carolkoga.com.br e dizer assim, se vocês quiserem, essa minha turma em especial é social, então se caso alguém quiser ajudar com lenços de quadril, roupas de aula, roupas de figurinos de dança, então entre em contato comigo e a gente vai receber tudo com muito amor no coração e agradecimento. Você, Sandra? Para saber mais do projeto, é só dar uma olhadinha no site, é www.galeradoclique.org, tão fácil, né? A gente vai passar embaixo aqui, né, Gani? Por favor. E tem a fanpage da Galera do Clique também, né? Galera do Clique
Só galera do clique. Ok. É só curtir. Hashtag galera do clique, é só curtir. E o que a gente precisa? A gente precisa de ajuda no sentido de... Precisa de câmera, não precisamos de dinheiro, precisamos de câmera. Então quem quiser doar a câmera semi-profissional para os meninos, eles vão adorar, vão agradecer muito. É o nosso material de aula que a gente precisa. Só isso. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada. Obrigada a você. Continue nos curtindo, assista nossos programas. E é isso aí. Até o próximo. Tchau. Então vai, quando quiser. Pode? Você vai Pode. colocar isso? Não, eu corto. Eu tô chupando as lágrimas. Tá. Pronto. E eu tô com óculos aqui, né? No papo de Tá câmera. jogando a cara dela. Me dá uma cartolina que você tá aqui vai ter. Ai. Ela tá escorregando o tapete, eu tô meio... Ela vai escrever. Gabriel, não me mata, vai, Gabriel. Desliga aí. Posso falar? Tique. Recado do Gabriel, tô me sentindo. Então, chama o nosso programa, adorei. Beijo. Senão você fala e eu faço mímica. Dogra. Primeira coisa, não, é furo. Põe aí, furo. Thank